você que está conectado aqui no Agitando Podcast, meus convidados, o maestro Rênio Quintas e a cantora Célia Porto, sejam muito bem-vindos. Ô, Júlio, é uma honra, cara, estar aqui. E, assim, uma alegria muito grande te rever depois desses anos pandêmicos trágicos que a gente viveu. Verdade. E agora estamos aqui juntos, podendo celebrar a vida, celebrar a cultura, a arte, o amor, as coisas que estão fluindo energia linda. Energia boa. Gratidão. Prazer estar aqui, muito bom, obrigado pelo convite. Eu que agradeço vocês aqui do Agitando Podcast. Mas antes de começar, Célia e Rênio, que energia foi aquela do seu último show agora, Celinha? Sim. Que energia do público com você. Célia Porto canta Legião Urbana. Que sucesso! Foi lindo, também adorei. E o nosso diretor musical, que energia! Sim, cara, é uma honra, eu fico muito orgulhoso desse trabalho, assim, muito vaidoso, porque quando a gente foi no Rio de Janeiro, a Célia... Ela ganhou o prêmio Sharp em 95, a Annelise Regina. Nossa. Primeiro disco dela. Eu vi. Parabéns, Célia. Uma surpresa total. E aí, quando a gente chegou lá, ela conheceu... Um ano. Ela conheceu. Foi. A gente ficou um ano trabalhando o primeiro CD, né, que é o CD Célia Porto, que teve essa surpresa na nossa vida de ter sido indicado para o prêmio Sharp, que hoje é o prêmio da música brasileira, né? E foi muito bom, e foi ano Elis Regina, né? Foi importante. Então a gente foi cantora revelação pop rock. É porque, né, naquela época, assim, tudo que vinha de Brasília é considerado rótulo pop rock, né? Mas foi ótimo pra gente. Então a gente ficou um ano trabalhando lá e depois mais um ano em São Paulo, que também foi excelente o trabalho em São Paulo. Sucesso. Foi Nós assim, tocamos lá coisa de formiguinha. Mário de Andrade, o fã-clube de São Paulo do Legião é durão assim na queda, não aceita qualquer coisa. No final do espetáculo eles aplaudiram de pé o nosso show. Mas esse de arrepiar, né? De arrepiar. Depois, vocês dois têm uma história que é uma coisa assim fantástica. Não tem. Depois. A Célia não é mole, não. Você viu o olhar da... porque olhar aí já é olhar de esposa, né? É pra falar próximo, assim, porque rapaz, se eu falar, olha, sabe o que é, Júlio? Eu tenho uma taquara rachada, então assim, minha voz é uma coisa horrorosa, então eu fico assim meio com certo pudor do microfone. Você é aqui. Agora, vamos falar dos 4, né? Vocês lançaram 4 CDs. Sim. E o mais gostoso, que eu tenho certeza, eu e quem está conectado com a gente quer saber como é que vocês se conheceram, né? Essa energia, você, diretor musical da Célia, né? Arranjos, os músicos junto com vocês, os convidados, né? Dos CDs que vocês têm para contar. Então, assim, um resumo só. Um resumo, porque senão a história vai, então vou ficar o dia inteiro. Vai ficar o dia inteiro. Eu conheci a Célia nos palcos dos bares, né? Ela chamou atenção, né? Linda, cantando, muitos cabelos longos, e aí começou a aparecer muito, eu falei assim, eu conheci essa menina aí fui assistir no Caderno 2, ela cantar, achei muito legal. Eu já estava até com o cabelo curto. Ela estava começando, ela adora fazer essas coisas, curto, longo, coisa de mulher, né? No jornal era longo, lá no Caderno 2 era longo, era curto. Coisa que... Mas aí eu cheguei e falei assim, olha, eu estou fazendo um CD, queria que você cantasse no meu CD. E tem uma faixa que é do meu filho, o mais velho, que hoje é um bailarino, coreógrafo maravilhoso do mundo. Parabéns. Morou em Los Angeles, 12 anos. Né, irmão? Ele dança, assim, emocionante. E ele, na época... O lado do pai, o lado artístico. Cada um vai para um lado, né? Os três. Meus 3 filhos, os meus 2 e eu com ela, que é o Rênio, que é o caçula. E eu cheguei para ela, convidei, olha, Célia, e ela já tinha ido num show meu, do Nike. Eu já tinha ido em eu já tinha ido em vários, porque na época eu estudava na escola de música e acompanhava todo o cenário de música de Brasília, e o naipe
era um grande nome de Brasília, né? E eu acompanhava como estante de música. Também, o Naipe eu acompanhava direto, eu amigo e fã. O Naipe lançou um CD do Jô Soares, cara. Foi um boom aquela época. Eu acompanhei no Jô Soares. E, na verdade, na época eu estava querendo profissionalizar, porque a gente acaba sendo banda de garagem, a gente faz música ali de garagem, e eu estava com aquela vontade, percebendo, até mesmo como estudante de música, né, também, que precisava melhorar algumas coisas e a gente não conseguia passar daquele limite, assim, para você ir além precisa de um olhar mais, de um diretor musical, né, então foi assim, convidei o Rênio para trabalhar na direção musical, que eu ia fazer um primeiro espetáculo no Teatro Nacional. Olha, da Sala Martins Pena. Saudoso Teatro Nacional. Nossa, saudade minha. Que saudade. E foi na Martins Pena, então eu convidei o Rênio para fazer essa direção musical desse espetáculo. Só que aí, depois desse espetáculo, ficou muito bom, a gente resolveu fazer o primeiro CD. Então, para fazer o primeiro CD, o Rênio já foi o diretor musical e o arranjador. E aí, por diante, né, a gente começou a se envolver de outras formas, né, de outras maneiras. Então aí, há quanto tempo? Desde 90, vocês dois? 5. Que nem tudo, né? Aí o amor chegou. Trabalho, o amor direção dos 4 CDs, né? Dos 4, que é o Célia Porto, que foi indicado. E nós temos, eu tinha uma gravadora, eu tinha já uma... tem a Ponte Estúdio. Em 93, eu já vislumbrando essa questão das políticas públicas e já com um olhar assim profissional, fundei a Ponte Estúdio Gravações em 1993, porque tinha feito já, através de uma outra empresa que eu tinha pequenininha, sócio do meu pai, o saudoso Expedito Quintas, ele fez uma parceria com ele, que ele era comunicador, então ele vivia fazendo esses projetos especiais para o Correio e precisava de nota fiscal. Eu abri essa empresa com ele e já emitia algumas notas para poder fazer alguns trabalhos, que aí eu falei, bom, para você se relacionar com o Estado, com políticas públicas, você tem que ter nota fiscal, para sair daquele âmbito do favor, de pedir nota dos outros, fazer nota avulsa. Aí eu consegui criar a Ponte Estúdio, na época o sócio era o Fernando Corbal, a minha irmã, e aí abri a Ponte e aí lançamos o CD do Grupo Naipe, através já da Ponte Estúdio. Quem no Naipe? Fala os músicos. Os músicos eram Paulo Magno, flauta, sax alto, o Fernando Corbal, violão, Sidney Sheikor, baixista, e Zé Ernesto na batera. Nossa! João Bani na percussão. Nossa, que banda! Que bandaço. Músicos, e eu tinha vindo do Artimanha. Marca que é Artimanha. Tinha vindo do Artimanha, que era Toninho Maia, Jorge Helder, depois Adriano Gifone, depois Matinho Pereira, Boca, né? E o Bani também tocou no Artimanha. Então, assim, são grupos instrumentais que duraram 6, 7 anos, que a gente navegou nas asas da criação mesmo própria. O Rênio não, o nome dele. Toninho Maia? Marconi, que era sócio Marconi de som, iluminação. O Marconi era o Denis. Ele também tocou no Não, ele era de outra. Tela, isso aí. O Marconi também era do Tela. Marconi eles tocavam juntos. O deles na bateria. Carlinhos Brito, lembra? Carlinhos Brito. Eu vou contar uma aqui que eu vou viajar um pouquinho. Eu fui empresário, sabe de quem? Do Pôr do Sol, do Milton Guedes. Ai, o Milton. Lembra? Milton Guedes. Claro que eu lembro, canta no Legião. Desculpa, conta no Michael. Não, querido. Michael, né? Michael Jackson. A gente tem um projeto de tributo ao Michael Jackson. Sim, ele sabe. E o Milton Guedes faz parte. A gente convida ele. Porque esse tributo ao Michael Jackson são vários artistas da cidade, inclusive quem já está fora da cidade a gente chama. Então, o Milton já ficou 4, 5 anos. Ele é sócio. Que beleza. O Miltinho, eu fui Miltinho. Até hoje converso com ele, a gente está sempre só em para contato. você ver, Célia, olha só. Eu amava o Pôr do Sol. Você jura que você foi empresário do Pôr do Sol? Fui empresário do Pôr do Sol. Não acredito. Lançando. Sinto nas flores da casa um cheiro de... Ai, gente, eu amo. Era o compacto, lembra? Eu gravou pela Barclay. Eu tenho. Barclay, que era da Emília. Eu era assim, apaixonada pelo Miltinho, aí claro. Aí tinha o Mel da Terra, né, que eu também sou fã. O Mel da Terra. E vem
dizer o caminho da esperança. Eu já sou seu fã. Nossa, você foi lá na minha adolescência. E na época do pôr do sol, eu namorava, né? E o meu namorado morria de ciúme do Miltinho. Quando eu falava, eu quero ir assistir. Eu quero ir assistir o pôr do sol. Lá vem você, é só pra ver aquele vocal. Se eu te contar mais, então, Célia. Miltinho lindo. Eu lancei Plebe Ruth, Capital Inicial. Essa velha. No Circo Show, que era naquele espaço do Gran Parque Circular. Show. Não, no Circo. Do Parque Show, Gente, que era da Artway. Eu ia sempre. Que era da Artway, cara. Era tudo LP, olha só. Era rock and roll. Gente, eu ia em todos esses Rock and shows, meu filho. Era ele, ó. Ele tem culpado. Eu fui culpado. Eu sou mais nova que rock and vocês, né, querido? Bem mais nova. Tá brotinho. Mas vamos falar agora. Que coisa Era tão bom, tão é bom. bom demais, né? Eu adorava aquele circo, gente. Aquele circo Você sabe que Sabe quem era empresário na época? Desculpa te cortar. Não, imagina. O empresário na época do Pôr do Sol era o Augusto Xavier. Aquele apresentador da FTV. Sim. Aí ele recebeu um convite para apresentar no Hoje em Dia. Disso. Aí teve de ir para o Rio de Janeiro. Aí o Carlinhos Brito, que tocou com o Denis, com o Marconi, me convidou junto com o Rogerinho do teclado. Sim. Aí o Dentinho. O Dentinho, nossa, grande Dentinho. Aí depois o Oswaldo. E no Batera, adivinha quem era o do Batera? Marcos Guedes, irmão do Milton Guedes, que é o gerente lá do Choro. Que tá aqui me cobrando minha você fala pra minha parte técnica do show, o rider técnico do show que eu vou fazer lá. Marcou minha vida, viu, Rênio? Mas voltando, vou falar aqui da minha querida e rainha do rock de Brasília, Célia Porto. O projeto Célia Porto Canta Legião Urbana. Olha o vídeo. Que maneiríssimo essa troca de energia. Esse último show. Desde quando? Eu sei, pelo que eu acompanho, teve, né, assinatura do próprio Renato Russo. Teve o aval dele. O aval dele, né? A gente chegou a ir pessoalmente encontrá-lo para ele ouvir as primeiras gravações. Então, é um projeto muito especial por conta do carinho que o Renato teve conosco, né? Na verdade, até mais com o Rênio, porque o Rênio, ele tem gratidão pelo Rênio. Tem até as histórias com o Renato que você desde a época do Artimanha, que do Cafofo, que, né, o Cafofo. Você sabe que eu emprestei o Cafofo, eu era dono de um bar aos 23 anos de idade. Dono eu emprestei o Cafofo, que o Renato Russo passou a frequentar as aulas de baixo e de piano que eu dava de harmonia, que era do Cuca, Movimento Candango pela Dinamização da Cultura Candanga, que funcionava no subsolo e sempre ativista, era uma resistência. Ele não para. E aí o Renato começou aquele cara magrelo, toda vez ele ficava sentado calado, entrava mudo e saía calado, durante mais de 3 meses. Aí um belo dia ele quebrou o mutismo, chegou para mim e falou assim: olha, eu vi que vocês tocam aqui de segunda a sábado e o domingo de vocês vão descansar. Eu falei, a gente vai para as cachoeiras, né? Vamos curtir as meninas e tal. Não, beleza, então, será que você pode me emprestar o seu... Eu falei, você tá com a banda? Estou com a banda, acabei de formar uma banda chamada Aborto Elétrico. Eu falei, rapaz, que nome horroroso. Aborto Elétrico. Eu falei, é isso mesmo, é para chocar a burguesia. Eu falei, pô, chocou mesmo. Eu não sou burguês não, mas... E Rênio fala. Que nomezinho. Aí ele falou, pô, cara... E dá pra... Eu falei, olha, o Renato, dá para emprestar sim, desde que você mantenha tudo que vocês estragarem. Não vamos estragar nada. Agora a gente precisa da bateria. Não, tudo bem, a gente precisa do microfone, a gente precisa do amplificador, a gente precisa de tudo. Não temos nada. Eu falei, não, pode usar tudo aí, cara, fica tudo aí. E aí o Renato tem isso no coração, sabe, essa gratidão pelo Rênio ter emprestado, pelo Rênio ter também ajudado no primeiro show na ABO, a sonorização, já era Legião. Nós que emprestamos o show da ABO. Já era Legião. Sabe aquele show da ABO? Já era Legião, Plebe Rude, Finis África, e Escola de Escândalo e Capital Inicial. Mas o Aborto Elétrico tinha alguns integrantes dos três. Dos três. Mas depois, Plebe Rude, Capital Inicial e Legião Urbana. Depois... Renato. Aí eles abriram, cada um dividiu em Legião e Capital, né? E Plebe, que era o Gucci. Sim, e Plebe. E você sabe, ele sabe, porque ele me ajudou e muito. Eu que organizei minha empresa Arte 2,
aquele showzaço do Legião Urbana, você 2 dias na Sala Vila Lobos. Eu fui. Colocamos pela primeira vez uma banda de rock. Entrou, não foi? Não, ele nem me conhecia. Eu entrei por trás. Você foi, Zé? Eu fui no Dudu, da Vila Lobos. E eu entrei por trás, porque eu era fã. Olha, e eu sabia que ele era meio para convidados, uma coisa só, porque ele estava lançando 2, né? O disco 2. Ele estava lançando 2, nada. Ali ele vendia, foi tudo. E ele tinha um número para convidados. E eu não sabia, eu fui por trás. Por trás lá. Pela portinha da Vila Lobos, eu conseguia. Pela portinha, não, né? Aí o cara lá, acho que ele ficou com peninha de mim, o rapaz que cuida ali daquela parte de baixo, me deixou entrar. Eu lembro que eu entrei pela Martins Pena, aí tem aquela porta que passa pra Vila Lobos. Gente, depois eu assisti também lá no Nilson Nelson. Exato. Você também fez. Fui eu que fiz. Os 2 dias na Sala Vila Lobos e no Nilson Nelson. Olha o pedido do Renato. Olha o pedido. E ele que me ajudou a colocar Legião na Sala Vila Lobos, porque nenhuma banda de rock tocava em espaço erudito. A época, naquela época foi a primeira banda de rock. Esse apelo. E o Rênio que me ajudou. Gratidão aqui para todos. Você que está conectado aqui, ó, que me ajudou a colocar Legião mais uma da Legião. Mais uma da Legião. Olha a loucura do Renato. A R$1 na arquibancada. R$1. Eu fui. Pista é sua. Arquibancada, você pergunta. Eu fiquei na arquibancada. E naquela época não existia celular. Tinha nada, cara. Era o isqueiro, cara. Ele cantando Índios. Você lembra? De arrepiante. Isqueiro. Índios é uma paixão. A coisa mais linda. Foi um show energético da Legião Urbana. Lindíssimo. Porque, infelizmente, teve aquele show que eu não culpo ninguém. Por que você não produziu aquele? Não, porque teve o seguinte, é o que você colocou aqui. Não, é o que ela colocou, e você também. O Renato não gostava de burguesinho. E ele achava o Júlio Jardim burguesinho. E quem era o intermediário? Fernando Artigas. Pronto. Que foi o meu intermediário. Que conduziu aquela que conduziu para mim. Com a Fernanda. Sim, mas quem tem culpa? Ele tá não certo. Tem culpa. Não é, foi tudo um momento. Foi um momento ali. Um momento que tudo foi. Não, é um momento de tudo para dar errado e deu errado. Graças a Deus. É isso que eu fui. Eu fui também. 50 mil pessoas. Então, o Feijê. 50 mil pessoas, não te falei? Quer ver? A Célia sabe mais. Sabe quem era a empresária da Legião naquela época? A Fernanda, esposa do Dado. Exatamente. Você concorda? Era a Fernanda. Então o Feijê chegava na Fernanda, fechava com a Fernanda. E foi a Arte 2 que fez. Fechou tudo através do... Esse foi mas lindo. O Feijê que foi o intermediário do meu show e do show com os filhos do Gilberto, meus irmãos, Marcelo e Rodrigo Amaral. Que eu também, é isso que eu coloco aqui, aconteceu já. Aconteceu. Né? Não vamos colocar culpa na produção, culpa no, foi na Legião. Foi toda uma soma. Foi uma soma ali. Foi toda uma soma, um contexto. O Renato queria um palco baixo para ter intimidade. Ficar próximo da plateia, que ele amava. Brasília, está voltando para minha terra. A ilusão, que a galera, aquela alucinação. Não, foi tudo. Eu estava lá. Eu estava lá, né, no gramado. Que eu nem fiquei na arquibancada. E você já conhecia a família? Não. Não. Mas já cantava. Menininha de 17 anos. Eu cantava no... Eu tinha acabado... Eu via ele cantando. Sim. Quando eu subia do setor leste para pegar o ônibus no Eixinho. Eu sempre encontrava a Legião tocando por ali. Então, eu conheço assim. Depois, quando eu ouvi a primeira música no rádio, Será? Eu falei, minha banda tá tocando no rádio. Você vê, olha aí só aquela que paixão. Lindo. Tocou no Guará também, no Cave. Eu vi no Cave. Eu já tinha visto Legião em vários lugares. Assim. Ele lançou o primeiro LP na Funarte. Olha aí eu não vi. O segundo, 2 dias na Sala Vila Lobos e no ginásio. A explosão. O primeiro eu não vi. Ele não acreditou. Não, mas sabe o que aconteceu nesse dia? Eu fui com minha turma da escola de música, inclusive meu sobrinho também. Meu sobrinho e eu, nós temos pouca diferença de idade um para o outro, é 3 anos só, 4 anos. Então eu já era adolescente, ele também, a gente foi todo mundo junto num carro só uma pessoa que tinha 18 e já dirigia, e a gente chegou lá cedo, né, tipo 6 horas da tarde, que era para abrir os portões, aquele negócio todo. Então a gente chegou muito cedo, então não tinha, sabe o quê? Uma outra banda que pudesse nos distrair. Olha.
Não tinha uma musiquinha mecânica. Aqui, 30. Não tinha uma musiquinha mecânica. Ocioso ali dentro. E aí o que acontece? Menino sem nada pra fazer. Também rolando solto, né? Não, rolando solto. Menino sem nada pra fazer, inventa, né? Aí começaram a inventar as bombinhas, aqueles negócios, rojão, né? Era festa, era em junho, né? E a gente tava todo mundo jogando bombinha pra cima, inclusive eu. É bom demais. Célia, aí que nasceu. Achando tudo esse lindo, amor, né? Pra você montar junto com o Reni. Aí deixa eu Célia Porto canta Legião Urbana. Só um minuto, eu era fã já desde a adolescência, então eu fui regada. Ele fez o aborto elétrico. Ele conhecia, eu não sabia de nada disso. Depois que a gente começou a trabalhar juntos, eu já tinha escolhido uma música. No meu primeiro disco, eu já tinha Bumerangue Blues, do Renato Russo. E daí que a gente foi conversando e ele falando... Não, porque eu conheço o Renato. O Renato é um grande amigo meu. E aí no Prêmio Sharp encontrei Renato. Que Renato estava concorrendo. A primeira vez ele encontrou já como artista. Assim, encontrei já adulta, ele, o meu ídolo. E você eu também concorrendo também, ele concorrendo com o Stonewall Celebration, né, que hoje, inclusive, é o dia do orgulho LGBT, por conta daquela tragédia que aconteceu lá nos Estados Unidos, né? Então, ele tinha feito o Stonewall, né? E ele estava concorrendo como disco em língua estrangeira. Era. E eu estava concorrendo como revelação. E eles colocaram todos nós de Brasília juntos. Então estava eu, Paralamas, Renato, Zélia, Cássia, sentados juntos. Eu fiquei toda muito orgulhosa. E ele sentou do meu lado. Olha. Eu falei, meu Deus, não acredito. Meu ídolo. E eu já louca, né? Pra puxar tudo. Beijar, mas não podia. Eu já era artista, não podia ficar Aí apresentei ela e ele falou. Aí chegando em Brasília, Aí ela falou, eu gravei Bumerangue Blues e tal. Aí ele chegou a ouvir Bumerangue. Aí nós demos um disco pra ele. Aí eu liguei pra ele. Aí eu cheguei em Brasília, velho. Foi assim, chegamos em Brasília, voltando do Prêmio Sharp, e eu pensando, o que eu vou fazer com o segundo disco da cantora, cantora Revelação? O segundo disco tem que ser pro Brasil, já não é mais Brasília. Eu tava lá matutando. Aí, se a Gal Costa canta Caetano, Célia Porto canta Renato Russo. E liguei pra ele, peguei o telefone assim, cara, fixo, né? Não tinha celular na época. Fixo. Liguei pra velha e ele atendeu, pela primeira vez ele atendeu. Não, ele atendia. Ele atendia às vezes, botava uma musiquinha clássica insuportável pra ninguém encher o saco dele. Mas nesse dia ele atendeu, que eu tive essa ideia. E aí ele atendeu, eu falei, Renato, é o Reni, um rapaz aqui de Brasília, beleza? Eu tive uma ideia aqui, quero ver se você aprova, você concorda. O que foi? Eu pensei em fazer o Célia Porto canta Renato Russo. Porra. E ele, rapaz, é um excelente, as mulheres vivem me cantando, então eu acho que a Célia vai ficar linda na voz dela. Mas você não vai fazer aquele arranjo bossa nova que você fez no Bumerangue. Ele falou, você encheu de acorde minha música. Eu falei, velho, mas a melodia sua que é rica demais, a culpa é sua. Ele falou, riu pra caramba, falou, não, pode fazer. E aí começamos, quando ele deu o aval, eu desliguei o telefone e falei, temos o segundo CD. Daí eu Célia Porto canta Legião Urbana. Aí pra escolher. Arrepia mesmo. Eu fiquei louca pra escolher, porque eu gostava de tudo. Ela pegou 35 músicas e mandou pra ele. Ele já tinha feito até o... Ele que escolheu? Ele escolheu algumas. Ele escolheu algumas. Entendi. Eu peguei umas 40 músicas. Escolheu 40, né? Umas 40 músicas, mas eu tinha que tirar mais ou menos umas 14, né? Que era o... Todos que eu troquei com ele por fax, mandava pra ele. Ele sempre assinava, ele sempre dava um carimbinho. Dava uma assinadinha. E aí, quando nós fomos no Rio, nós fomos na CDExpo 96. Tentei de qualquer jeito com o secretário de turismo aqui, um stand de Brasília, e ela ia cantar. E um monte de artista, levar um monte de artista. O secretário de turismo da época não teve a grandeza de entender o que era tem um stand de Brasília. Porque foi a primeira. No CDExpo. Mas você lembra? Para somar com vocês. Conte comigo. Obrigado. Foi a primeira CDExpo. Nos projetos. Então estava fervendo aquela questão. E nós fomos pro Rio. Estava começando também a internet, né? A coisa dos sites. Você lembra? E nós tínhamos vendido. O meu programa agitando na Band, sério. Eu lembro. Tava nascendo o Orkut. Pois é. Não existia. Facebook. Não existia. Instagram. Foi em 96 isso aí que a gente fez. O pessoal parava, sério.
para assistir a agenda cultural do Agitando na Band. Era porque hoje tudo tudo é nas redes, né? Tudo né? Nas redes. Aí nós chegamos na CESP e eu falei, Célia, vamos lá na casa do Renato. Lá do Orelhão eu liguei para ele. Mas ele a gente já tinha feito uma demo. Aí nós fizemos uma demo com tempo perdido e eu sei. Chegando lá embaixo eu falei, Renato, tô aqui embaixo. Você tá aqui? Porra, eu falei, eu quero te mostrar as músicas, bicho. As gravações. Ele falou, pô, eu tô aqui de cueca, cara. Me sacaneou assim. Eu tô aqui de cueca, peraí que eu vou trocar de roupa. Peraí, eu falei, pô, então ele vai descer, né, ele vai descer. Aí, esperei assim uma meia hora, liguei de novo. E você vai descer ou eu vou subir? Não, você vai subir. Aí, chegamos nessa parte mágica. Isso é um filme, cara. Isso dá um filme. Ai, foi tão emocionante. Mágico. Cheguei, ele abriu, eu tenho uma escadinha, subimos na casa dele, no apartamento dele, na Nascimento Silva, esquina da Nascimento Silva com Vinícius de Moraes, a casa dele. Olha que lugar. Tudo isso. Você tem tudo registrado. Tudo registrado. Tudo mágico. Aí subimos, ele atendeu a porta, deu um abraço na Celinha de meia hora, assim, abraçado. Eu abracei ele, falei, Renato. E ele estava assim, bem cansadinho, ele estava passando por aquele processo. Ele já estava, a doencinha já estava bem assim. Tanto é que, assim, ele não... Ele estava magrinho já? Magrinho. Ele não mostrou, né, para ninguém como ele ficou. Mas nós vimos. Mas aí a gente resistiu assim, e ele, pô, vem pra cá, vem no meu quarto, entramos no quarto dele. Mas a cabeça ele sentou na escrivaninha dele, botou a perna assim, ó. Agora, vou te falar, se eu não gostar, vou te jogar pela janela. Não, o Renato vou jogar o disco pela janela. Eu sou a fada do leste, eu vou jogar, se eu não gostar, eu vou dizer. Eu falei, porra, imagina a minha emoção, cara. Aí botamos. Ele falou, aqui não tem chance pra Tiete, não, hein? Não adianta vir com esse negócio. Não adianta que eu vou ficar bajulando, não. Quero ouvir. Não vem com esse negócio de ser fãzinho. Depois disso tudo, ele foi... Quanto tempo depois? Não, ele ouviu o tempo perdido. Não, aí depois... 3 meses depois? Não. Foi em maio. Agosto, setembro, foi em maio. Foi julho, ó. Julho, CDF. Maio a gente começou a gravar, Foi em julho. Mas assim, a gente já falava com ele por telefone. Mas a gente começou a gravar. Pessoalmente, foi esse dia. E a gente voltou ainda mais umas 2 vezes lá, e ainda conversamos com ele mais vezes. Ele escolheu algumas músicas. Ele falou: olha, Célia, você não vai cantar música punk, porque não tem nada a ver com você. Você é muito delicadinha, então brincava comigo. Eu não sabia esse lado do Renato Russo. Enjoadinha. Era um lado bem sacana. E era um ser humano maravilhoso. E ele assim, super organizado, sabe? Você vê a inteligência dele. E é fato, meu irmão. Você não tem olha, ele abriu... a ver com cantando... Aí deixa eu falar, peraí, deixa eu falar. Nada a ver. Aí ele... Mas eu cantei, claro. Por quê? No disco é tipo um apanhado, era um apanhado do que eu gostava. Eu vou deixar Química do lado de fora, não podia, né? Entendi. Baden-Meinhof Blues, também não posso deixar. Daniel na Cova dos Leões, jamais, tem que pôr. Até Daniel na Cova dos Leões, ele falou, não, essa música você não vai gravar, essa música é de gay. Você não é gay, minha filha. Ele falava assim, ele era uma graça comigo, assim, me deixando à vontade, sabe, com as brincadeirinhas. Porque eu ficava muito nervosa. Eu chegava perto dele, ele via que meu... Aí ele falava, chegou a fã, a Tiete, ai meu Deus. E daí ele escolheu, então, do disco ele escolheu 29, Esperando por Mim, que já é do disco Tempestade, que ele estava fazendo Tempestade. Ele mostrou pra gente em primeira mão, cara, o Tempestade. E aí quando ele mostrou... Eu acabei de fazer essa masterização, escuta aí. Aí quando ele mostrou... Primeira audição, cara, mundial pra mim e pra ela. Aí quando ele mostrou... E foi solo, né, dele? Não. O Tempestade foi o último. Foi com Legião? Com Legião Urbana. Porque tem uns que depois foi póstumo. Só foi 2, né? O Stanual e o Equilíbrio Distante, italiano. O italiano, exato. Agora, o Tempestade foi o último da Legião, aquele da capa azul. É igual Beatles, eu sei todas as cores, eu sei tudo. Fã mesmo. O Tempestade, ele não era nem o nome, não era Tempestade. O nome do disco ele mudou depois. Ele me mostrou uma música. E ele falou, essa ia ficar bom na sua voz. Ele falou assim, que o nome da música era Cristiano, mas ele mudou depois para Esperando por Mim, que é uma música linda, que fala desse afeto dele pela família, pelos amigos,
sabe? Ele muito afetuoso, o Renato. E assim, essa música eu toco chorando, é a cara dele assim. E assim, aí ele escolheu essa, ele escolheu de mexer. Eu quero. Ele escolheu Os Anjos 29 esperando por mim para que eu cantasse, que são as mais suaves, que ele falando, deixa essas pesadas para Cássia Eller. Maravilhoso, é sacana. Saca, é inteligentíssimo, né? E aí, quando foi em outubro, ele lançou o disco em setembro, o Tempestade, eu ainda estava gravando o meu, né? Que o meu seria lançado em dezembro de 96. Ele lançou em setembro dele e morreu em outubro, dia 11 de outubro. A gente estava dentro do estúdio gravando a última música, inclusive. E você recebeu dentro do estúdio. Nossa. Recebemos o comunicado. Paramos tudo durante 3 meses. E daí a gente já estava... que vocês receberam aqui dentro. E daí, por conta dessa simpatia dele pelo Rênio e desse afeto por mim, a dona Carminha, querida, beijo para ela, viu, sabe? Ela viu mesmo acontecer o carinho dele com a gente. Então, eles abraçaram a gente. Eles nunca tinham visto a gente. Eu cheguei debaixo ali do 303, apertei o interfone, falei, eu quero falar Mas ela sempre estava lá no ela casa. Atendeu, ela falou, quem é você? Eu falei, eu sou amigo do Renato Russo. Não, ela sabia quem era você. E me liberou, o que você quer aqui, né? E ele me liberou o disco que nós estamos com dificuldade na gravadora. Eu fui lá 2 vezes, cara. Os caras não queriam liberar. Não, aí teve e a gravadora, porque é aquela coisa. Problemas com a gravadora, mas a gente resolveu por conta da família. Por causa deles, a família que ajudou. Que sem assim, eles não conseguiriam. A família pegou o disco da gente na mão e falou, abraçou. Não, vai sair, porque o Renato... seu Renato bateu o martelo, falou, se deu um soco na mesa, falou assim, Hélio, só você mesmo. E eu bati o soco na mesa do presidente nacional da EMAI, o inglês. Ele veio aqui e eu falei, olha, se você não liberar esse disco aqui, não tem mais nada do Renato, até você liberar esse disco. Porque o cara já tinha me dito aqui, a EI Nacional, tinha falado, você nunca vai ver esse CD nas prateleiras. Esse você não lança nunca. Pode desconsiderar. É uma maldade, né? Mas a gente conseguiu, foi ótimo. E nós conseguimos, velho. Porra, que coisa. E aí eu tenho muita gratidão pela dona Carminha, pela Carmen Manfredini, pelo seu Renato Manfredini e pelo Juliano também. Juliano assistiu, e a gente está ouvindo. Juliano é o filho. É o filho. Nós estávamos ouvindo a música Esperando por Mim, que ele tinha falado assim para a série, todos eles chorando. A série abria a boca no disco, todos nós chorando. Eles estão emocionadíssimos. Porque estava tão recente, né? A gente mas fica mais a isso aí era novembro, dezembro, não, era novembro de 96 ou dezembro. E aí eles estavam, cara, a música fala, o que disserem meu pai, e eles estavam na ordem da música. Porque diz assim... E o que disserem meu pai sempre esteve esperando por mim. E o que disserem minha mãe sempre esteve esperando por mim. Nossa! E o que disserem meus verdadeiros amigos sempre esperaram por mim. Éramos nós dois. E o que disserem agora meu filho espera. E o Juliano lá, cara. Não, é de arrepiar. E o Juliano pequenininho, né? Ele tinha uns 7 anos. Mais do que a lágrima, bicho. Todo mundo chorou. E o show de vocês? E o show... São quantas músicas que você São 25 músicas e as pessoas ficam pedindo ainda mais. Eu falo, vídeo. Gente, não dá para cantar mais. Olha, eu vou falar, eu fiquei arrepiado. Foi lindo. E sabe como é que tem sequência, tem agenda, como é que tem? A gente quer fazer um pequeno circuito aí em Brasília com o show. A gente sabe que assim a noite de Brasília tem os seus limites, né? Mas a gente está fazendo à noite. Tô fazendo teatro. A gente fez no Infino, a gente fez no Zeppelin, vamos fazer Mundo Vivo, a gente quer fazer no Guará. Quer circular. Isso aí. E assim, eu dedico realmente todo o meu respeito ao repertório e também dedico emoção na hora que canto. Então, e as pessoas cantam junto, né? Tudo. Não, é emocionante. É lindo demais. Aquilo ali todo mundo levantando as mãos. Não, é de arrepiar. É de arrepiar. A troca de energia. É emocionante. A galera toda que viveu a adolescência com a Legião Urbana. E a gente foi Legião, pega hoje. É uma coisa assim, parece impressionante, cara. Vai pegando gerações. Minha filha, que tem 14 anos. Ouve com certeza. Já está com 16. Ela gosta. Ama Legião Urbana.
ama Legião Fala pra ela ir É um assistir trabalho o show. lindo, cara. Lógico, nós vamos. No lançamento, nós lançamos lançamos na Vila Lobos, cara. 2 dias no Vila Lobos, lotado, 1.500 A gente pessoas cada caminhou dia. muito com esse disco. É Foi Uma muito orquestra bom. de cordas, uma harpa orquestral, flauta, clarineta, oboé, 6 músicos no palco. É tudo que tem na gravação, a gente levou pro A palco. gente levou pro palco, do palcão da Vila Lobos, e lotamos, Agora, cara, os 2 nesse dias. que a gente tá indo nos bares, é um trio, né? É um trio. E os Rênio, músicos nesse show acompanham vocês há quanto tempo? o Genaldo, que é o Geraldo tem uns 20 baixista, anos tocando ele comigo. gravou o Mais disco de- com a gente. Ele gravou o disco. Ele gravou o disco. Então, o Genaldo e o Rênio, que estão no disco, e o Steve, que é novinho, né? A gente brinca O Steve com ele que chegou ele é o agora. bebezinho, É. o baterista. É o caçula da É o musical. caçula. Você sabe que o nosso tempo aqui, por mim, eu ficaria aqui o tempo inteiro. Ah, Então, tem eu duas já- coisas que eu quero ainda Ah. escutar de vocês. É o tributo a Michael Jackson. E você com esse projeto, com as crianças. Que Ah, você vai contar, sim. Celinhas? Falar, contar, porque eu acho isso. Vou contar mexe com a gente. rapidinho. Porque nós vamos, né, como o Rênio colocou aqui do início, nós estamos envelhecendo. Você não. Você continua. Obrigada. Nossa, Você impressionante. continua impressionante. Não é impressionante. Você é, né, Rênio? É incrível. Mas as novas gerações, e esse é o projeto, é lindo. É lindo. Estão pensando em Né, de vocês, lógico que tem você, né, Rênio? Sempre. Sempre. Então, Sempre essa coladinho, história, né? eu gostaria que você falasse do tributo, né? Porque eu estava com meus amigos, um deles está aqui, que é diretor, que é o Ivan, que é um dos nossos diretores, estava com ele escutando. Célia Porto, Michael Jackson. tributo a Michael Jackson, com a voz de Célia Porto. Aí, Julinho, Célia Porto, nós temos de combinar o E aqui do lado, Ivan. nós fizemos O show aqui no Ivan, Sesc. cara, falando isso comigo. Nós tocamos aqui Olha, no Sesc, cara, 2.000 O pessoas. tributo ao Michael Jackson foi um presente. Nem eu mesmo sei como é que aconteceu. Foi assim, caiu na minha mão e eu falei, nossa, vou fazer, né? Porque veio do infinito, Veio eu do tenho Michael. que... O Eu Michael tenho que... que soprou na orelha dela. Eu falo que o Michael nunca me Inspira. deixa em paz, porque toda vez que eu falo, acabou, esse é o último projeto, tributo ao Michael Jackson, aí sempre, quando eu ligo o rádio, tá lá o Michael Jackson cantando, eu falei, é um sinal. Não, impressionante. Você quer que o cara colocou como voz isso? Você falou que são 25, né? Artistas Artistas de que Brasília, que cantam Que Michael cantam Jackson, Michael Jackson. no tributo. no tributo. Do jeito deles. Mas Nossa, ele, na chamada, o Ivan tá até ali, ó. Pareceu que era só a Célia Porto cantando Michael Parecia que Olha, a Célia gente, Porto canta tributo Michael Jackson na voz de Célia Porto. Não, gente, pelo amor de... Ó, deixa eu É o explicar. carro-chefe. É. Eu vou explicar. Não sou eu cantando Michael Jackson. São vários Vai. artistas É lindo, é um dessa coletivo. cidade. Legal, que lindo. É um Nós já cole- somos sócios. Ele é lindo. É cara, um coletivo lindo. 12 anos, né? É, o 13 Michael, anos. o 13, né? 2010, cara. Que o Michael 13 tem... anos 13 esse anos. projeto. O Michael Jackson tem 14 anos de partida, que fez agora dia 25 de junho, né? Que ele morreu. E nós começamos em 2010. Em Então, abril de 2010, uma conversa no camarim. foi assim, eu No tava... Brasil, outro Era Foi anive- com você, então? Fui com você eu. Fui o eu. projeto O nasceu projeto com é você. nosso. Foi assim, eu... E foi Por isso que convidando é, por isso- dois, e hoje Isso. 25 músicos. Porque foi se assim, o áudio, eu tava no Que camarim... Show. Eu tava no camarim do aniversário de Brasília, os 50 anos de Brasília. Brasília, outros 50. E a Não sei se gente você lembra estava desse projeto. fazendo esse projeto Brasília Outros 50, que era o oposto do governo. A gente fez um para a gente mostrar que a gente também faz bonito, aquela coisa toda, porque o governo não chamava a gente para nada, né? É. Então a gente fez um à parte. Então tava lá um monte de gente que ia subir no palco para Lá na Sala cantar, Funarte, né? cada Espaço um- Funarte. cada um com Essa o seu chamada show. era na Funarte, não, Sesc. Tocaram no Sesc. Não, agora foi no Agora, Sesc. Foi no agora Sesc. recentemente foi no Exatamente, Sesc. o tributo foi no Sesc. Mas lá no dia dos 50 anos de Brasília, estavam vários artistas ali no camarim, cada um ia homenagear Brasília. E aí eu falei, gente, Michael Jackson vai fazer 1 ano de morte em junho, não é possível que a gente não faz nada para ele, pelo amor de Deus, o homem é maravilhoso, é o artista que, poxa, completo. Você quer referência, vai no Michael Jackson. Você quer aprender a se portar no palco, você vai no Michael Jackson. Você quer aprender a se vestir, procura o Michael Vai Jackson. aprender né? a dançar? Vai aprender a dançar, vai aprender a cantar com aquela voz divina que veio dos anjos. Aí todo mundo, quando eu falei, vamos fazer, aí todo mundo, vamos, eu toco tal, eu canto tal, não sei o que, a gente Já marcamos ali, um show. ali eram 13 já.
que estavam no camarim. 13. 13 shows. Que já não, 13 pessoas que já estavam ali nesse camarim. Aí a gente montou esse show, fizemos no UK Brasil, o UK Music Hall, que é do querido Gustavo Gazeta, era do Gustavo Gazeta. Lá cabe 200, tinham 350 dentro do... Não, presta atenção, a gente... Eu conheço o UK, pô. Não. Na 411. 411. Tinha... 300 e Não, escuta, a casa estava cheia e do lado de fora... Uns 300. As pessoas brigando para entrar. Para entrar, e não podia mais. Aí eu falei, gente, nós vamos ter que fazer num lugar maior. Se o bombeiro vier aqui... E daí, pronto. Daí o lugar maior a gente achou, daí a gente montou uma banda para acompanhar todo mundo e foi um sucesso. E até hoje é um sucesso. A gente tem um documentário, quem quiser acompanhar está no canal do projeto I'll Be There. I'll Be There, aquela música I'll Be There, I'll Be There. É só botar projeto I'll Be There. São 6 capítulos. Então vamos aqui que já deu nossa hora. E eu nem falei do infantil, mas tá pode vendo? Falar, tem tempo. O meu projeto de música infantil foi depois do nascimento do meu pequeno Rênio. Que é o quarto disco. O Rênio tem quantos anos? 20. Olha só, meu pequeno Rênio, 20 anos. E é músico, puxou o pai, a mãe, compositor. Ele compõe música eletrônica, mas a área dele é educação física. Ele faz aquele esporte que eu sei que quando eu falar o nome do esporte você vai, né? Que é o Le Parkour. Conhece o parkour, aquele que pula os prédios, os obstáculos da cidade. Ele faz esse esporte já há 7 anos. Cara, esse esporte é espetacular, mas é perigoso, né? Mas não, mas não é, sabia? Mas bate, né? Adrenalina, né? Mas depois que a gente conhece, realmente a gente vê que é um esporte responsável, consciente. Legal. E ele faz educação física na UNB, mas também faz música eletrônica. Por quê? Reninho, parabéns, Reninho! Meu irmão. Tô aí, sou muito amigo dos seus pais. Conte comigo, valeu? Para finalizar. O Reninho foi que me colocou na música infantil, porque eu coloquei ele nesse projeto da UNB quando ele tinha 2 aninhos. Aí. E daí me vendo a motivação, né? Que eu era a mãe motivada. O coordenador me chamou, vem trabalhar com a gente, Célia. E daí tô até hoje. E surgiu esse projeto com as crianças. Hoje é uma escola chamada Me Façou Lá, é o nome lá da na escola. 503 Sul, aí, na quadra do Renato. Em frente à casa do Renato. Nós vamos colocar um endereço aí embaixo, ó. Tá o endereço. Me Façou Lá, 503 Sul, em frente à quadra do Renato. Do Renato Russo. Você que tem os Por favor, vê se não é de propósito que o mundo gira. É de meses. É de 0 meses, 6 meses, agora a 9 aninhos. Aí, a gente já de estendeu. 0 a 6 meses a 9 aninhos. O endereço está aí com a nossa na legenda. Célia, Porto, na legenda. Estarei agora. Bom, eu vou estar no Clube do Choro. Não sei se cabe falar. Estarei no Clube do Choro no domingo, dia 2 de julho, fazendo uma roda de música para as crianças no Piquenique Chorão. Clube do Choro. Mas o importante é isso, divulgar. Isso. E agora, para finalizar, André, o Ivan, o violão, traz o violão para fechar você cantando. Vamos cantar Célia o quê? Porto canta Legião Urbana. Então tá. Tá bom? Tem que ser por Vamos lá, aí, ó. Ivan, obrigado, meu querido. André. Obrigada, gente. André, os meus diretores. Aí, Ivan, André, Maris. Obrigada, gente. Gente, a chateação tem que afinar. Fica à vontade. Mas, Célia, que papo gostoso, descontraído. Adorei, Júlio. Foi muito bom. A gente fala aqui um atropelando o outro, mas o negócio vai. Isso que é podcast, é bater papo. E a história que você contou do Legião e do próprio Renato. Deus. Ninguém sabia. É muita eu paixão. Mesmo sabia. Eu não sabia esse lado humano do Renato. Humano, ele era muito. E assim, essa coisa desse... Parabéns a toda a família, né? Legião Urbana. Todos os fãs, né? A família do Renato e os fãs que mantêm, né? Porque nós fãs é que mantemos essa chama acesa, né? E o Legião é como a Rita Lee, é como o Raul Seixas, né? O Cazuza, eles são para sempre, né? Exatamente. Ô, Célia, que prazer vocês aqui. É por enquanto.
Você prefere por enquanto? É porque Eduardo e Mônica é grande, né? Eles cortam. Vamos fazer Eduardo e Mônica, que é mais animadinho. Você acha? Vamos lá. Eduardo e Mônica, gigante. É o casal mais amado de Brasília, Eduardo e Mônica. Tá pegando direitinho o som? Ele quer virar o microfone para você. Ainda não me entendi qual é. Chegou. Chegou mesmo? Eu canto no mesmo tom do Renato Russo essa. Olha que chique. Célia Porto, a voz. Quem um dia irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração? E quem irá dizer que não existe razão? Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar. Ficou deitado e viu que horas eram. Enquanto Mônica tomava um conhaque no outro canto da cidade, como eles disseram. Eduardo e Mônica um dia se encontraram sem querer. Conversaram muito mesmo pra tentar se conhecer. Carinha no cursinho do Eduardo que disse: tem uma festa legal, a gente quer se divertir. Festa estranha com gente esquisita, eu não tô legal. Não aguento mais birita. E a Mônica riu e quis saber um pouco mais sobre o boyzinho que tentava impressionar. E o Eduardo, meio tonto, só pensava em ir pra casa. É quase 2, eu vou me ferrar. Eduardo e Mônica trocaram telefone, depois telefonaram e decidiram se encontrar. O Eduardo sugeriu uma lanchonete, mas a Mônica queria ver o filme do Godard. Se encontraram então no parque da cidade, a Mônica de moto e o Eduardo de camelo. O Eduardo achou estranho, melhor não comentar, mas a menina tinha tinta no cabelo. Eduardo e Mônica eram nada parecidos. Ela era de Leão e ele tinha 16. Ela fazia medicina e falava alemão, e ele ainda mais aulinhas de inglês. Ela gostava do Bandeira e do Bauhaus, Van Gogh, dos Mutantes, de Caetano e de Roubaud. E o Eduardo gostava de novela e jogava futebol de botão com seu avô. Ela falava coisas sobre o Planalto Central, também magia e meditação. E o Eduardo ainda tava no esquema: escola, cinema, clube e televisão. E mesmo com tudo diferente, veio mesmo de repente uma vontade de se ver. E os dois se encontravam todo dia, e a vontade crescia como tinha de ser. Eduardo e Mônica fizeram natação, fotografia, teatro, artesanato e foram viajar. A Mônica explicava pro Eduardo coisas sobre o céu, a terra, a água e o ar. Ele aprendeu a beber, deixou o cabelo crescer e decidiu trabalhar. Não! E ela se formou no mesmo mês que ele passou no vestibular. E os dois comemoraram juntos e também brigaram juntos muitas vezes depois. E todo mundo diz que ele completa ela e vice-versa, que nem feijão com arroz. Construíram uma casa uns 2 anos atrás, mais ou menos quando os gêmeos vieram. Batalharam grana, seguraram legal a barra mais pesada que tiveram. Eduardo e Mônica voltaram pra Brasília, e a nossa amizade dá saudade no verão. Só que nessas férias não vão viajar, porque o filhinho do Eduardo tá de recuperação. E quem um dia irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração? E quem irá dizer que não existe razão?
Bravo, Célia Porto, canta Legião Urbana. Rênio Quintas, meu maestro, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Uma crônica musicada, né? Uma crônica musicada. Mas lindo de arrepiar. Obrigado, Ivan, obrigado, André Mares, meus diretores, obrigada, meu diretor-geral, gente boa. A toda a equipe aqui da... Como é que é? Dissecast. Obrigado. Dissecast. Digital Connect. Que maravilha. Mas, olha, brigadíssimo pela presença de vocês. Sucesso sempre. Continue com essa energia, com essa troca de energia mesmo. Energia, né? O nome. De força, né? De amor. De amor. Que é a história de vocês. Faz tudo com muito amor. Obrigado, meu Aliás, maestro, amigo, essa irmão, frase de Eduardo e Mônica resume tudo, né? Quem um dia irá dizer que existe razão para as coisas feitas pelo coração? E quem irá dizer que não existe razão? É né? gênio. Poxa, é genial. Essa música. É isso aí. Você que está conectado, valeu esse bate-papo. O nosso maestro, Rênio Quintas, nossa cantora, Célia Porto, e conto com você. Multiplica, fala com os amigos, familiares, sempre aqui no Agitando Podcast. Valeu, galera! Valeu!